Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Globalizando, uma live do programa Globalizando, sempre nesse novo horário, os horários de terça-feira, 8 da noite, em torno de 8 da noite. Estamos iniciando uma conversa de qualidade. A gente aproveita para dizer para você que você é muito bem-vindo. Aliás, esse é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A gente está há 9 anos no ar na Rádio Nama, estamos caminhando para os 10 anos já na Rádio Nama, e durante a pandemia a gente não podia fazer o programa na rádio, né? Aí trouxe para fazer essa live e deu tão certo que mesmo nós já tendo voltado para a rádio, a gente continuou a conversar por aqui também, levando discussões de temas internacionais, falando um pouco dessas temáticas que têm reverberação no nosso país, na nossa Amazônia, no nosso estado, e é um serviço que a gente presta para você, tudo aquilo que é discutido dentro do curso de Relações Internacionais, a gente leva para você. E ficou bom também a live, porque a gente acaba conversando com gente de fora, que não poderia estar aqui na Rádio Nama presencialmente, mas a gente acaba conversando com pesquisadores de altíssima qualidade, como você vai ver, que é o nosso entrevistado de hoje. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, e a gente então vai começar, porque cada programa tem um tema diferente, e hoje a gente vai conversar sobre o mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Integração Latino-Americana e vai falar um pouco dessa necessidade de que os internacionalistas precisam aprofundar seus conhecimentos, abrir horizontes em termos de pós-graduação. Mas você sabe que a gente não faz o programa sozinho, né? Comigo estão sempre alunos, acadêmicos, internacionalistas que fazem comigo, levando essa conversa de qualidade. Deixa eu começar logo, então, a receber primeiro os nossos colegas que vão fazer a live, tá? Primeiro de tudo, diretamente de São Paulo, eu quero dar as boas-vindas para Sérgio Salles. Tudo bem, Sérgio? E aí, professor, boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente, acompanhando mais essa live do programa Globalizando. É um prazer incrível contar com a presença de vocês. Não esqueçam que se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem reassistir alguma parte do nosso programa, tanto esse quanto os antigos, você pode acessar as nossas redes sociais, principalmente o nosso Instagram, @pglobalizando. Muito legal, Sérgio. Olha só, diretamente do Rio de Janeiro, a internacionalista formada pela UNAMA, Érica Nascimento. Érica, muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, professor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer participar do programa Globalizando. Eu adoro todas as lives. E vocês que estão nos assistindo, eu convido a participar com perguntas ou sugestões através das nossas redes sociais. Sigam a gente lá. Tem o nosso Twitter, @pglobalizando. Muito legal, Érica. E também, agora aqui de Belém do Pará, mas que tem um pé lá no Uruguai, eu estou me referindo a Luísa Veiga, internacionalista, mestranda lá em Montevidéu. Luísa, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Mário Tito. Boa noite, pessoal que está acompanhando mais essa live do programa Globalizando. É um prazer estar aqui. E olha, é uma discussão muito interessante para quem ainda está na graduação, para quem já se formou, para qualquer um que está interessado em colocar um pezinho em RI, porque a gente abraça gente de várias áreas, então é muito interessante que você acompanhe esse programa com a gente. E, claro, se você quiser acompanhar mais alguma outra live que a gente já tenha feito, alguma outra postagem, também é só dar o like aqui na nossa página no Facebook, Programa Globalizando. Muito legal, Luísa. Formado o nosso time aqui de apresentadores, eu disse que a live me permite conversar com gente de todo lugar do Brasil. Aliás, a gente vem recebendo de todo lugar e eu quero dar as boas-vindas para o queridíssimo professor Lucas Mesquita. Ele é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele é mestre em Ciência Política pela Unicamp, bacharel em Relações Internacionais pela PUC de Minas, é professor adjunto do curso de Relações Internacionais e Integração da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, onde coordena um núcleo de pesquisa em política externa latino-americana e o Observatório da Democracia em parceria com o Parlasul. Ele também é coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais, especialização em Relações Internacionais Contemporâneas na UNILA, é membro da Comissão Acadêmica e Executiva da Escola de Governo do Parlamento do Mercosul e diretor científico da coleção Relações Internacionais da editora Apris. Professor Lucas, que prazer lhe receber aqui. Bom revê-lo, Tito, de novo. Prazer estar aqui. Acho que já terceira. Dessa vez eu peço música no Fantástico. Terceira, boa, ótimo. Uma satisfação estar aqui com vocês, Érica, Luísa, Sérgio.
e todo o pessoal que está aí, né, nos acompanhando pelas redes do programa. Um prazer mesmo. E Tito, te agradecer em especial, né, por trazer e dar essa oportunidade para a gente poder falar um pouco, né, sobre o nosso mestrado, sobre o nosso programa, e a gente discutir um pouquinho também a formação pós-graduada em RI no Brasil. Obrigado mesmo, e fico à disposição aí para a gente trocar, né, uma ideia legal sobre o tema. Legal, vamos começar. Eu quero começar contigo, Lucas, te fazendo uma pergunta que para mim é fundamental para todo mundo acompanhar. Me fala um pouquinho o que é a UNILA, onde é que está a UNILA, qual é a intenção, né? Qual é a missão dela, apresentar um pouco o local de onde você está falando. Então, a UNILA, né, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, é uma universidade federal brasileira que está, né, localizada em Foz do Iguaçu, né, no estado do Paraná, na região da Tríplice Fronteira. E é uma universidade que ela, na sua concepção, tem uma especialidade que é trazer a problemática e a problematização, né, da integração regional e da construção de um pensamento latino-americano solidário, voltado, né, para as problemáticas regionais, para as problemáticas comparadas, mas tendo sempre com eixo essa perspectiva, né, uma perspectiva latino-americana de se pensar as relações internacionais, pensar, né, as relações internacionais a partir da América Latina e para a América Latina como um todo. Né? E nosso programa, estamos na nossa quinta turma, né? Vamos abrir o nosso quinto processo seletivo, né? Um processo que já está aberto, na verdade, ele vai aí as inscrições vão até dia 2 de outubro, né? Então, para quem quiser participar do nosso processo, o processo está aberto até dia 2, né, de outubro, basta, né, é um processo que ocorre todo de forma virtual, né, acho que isso, até mesmo antes da pandemia, a gente já adotava isso, que facilita, né, tanto a participação de estudantes, candidatos do Brasil como um todo, mas também da América Latina como um todo. Então, é um processo todo virtual, todo gratuito, ele pode ser realizado em português, em espanhol e em inglês. Então, se vocês quiserem, né, maiores informações, entrem no site do programa, lá tem lá o edital, tem os passos. O processo é um processo que consta como avaliação de projetos, a prova e a entrevista. Basicamente isso aí, mas a gente vai avançando um pouco depois na nossa conversa sobre alguns pontos mais específicos. Maravilha. E olha, é interessante, né, Luiz? A gente está falando já dessa questão da pós-graduação, está falando do mestrado do UNILA, e é uma pergunta que é interessante. Tem gente querendo saber mais coisas sobre isso, né? Sim, o pessoal já estava super curioso para tirar as dúvidas a respeito de pós-graduação, né, do que fazer depois de se formar. E o Ian Cardoso mandou para a gente pelo Instagram, @pglobalizando. Inclusive, faça que nem ele para acompanhar mais publicações do programa. E ele quer saber, professor Lucas, qual a importância da pós-graduação para o internacionalista? Luísa, excelente pergunta do Ian. E, assim, mais do que, né, eu acho que mais do que só para o internacionalista, né, a pós-graduação hoje, ela é um espaço que todo mundo deveria buscar, né, assim, tanto, deveria buscar e deveria ter condições de entrar, que também é um ponto essencial, né, de se colocar, porque você tem uma ampliação da formação graduada no Brasil como um todo, nos últimos 20 e poucos anos, e é o passo natural, né, para a formação de todos nós, ir para uma pós-graduação. A pós-graduação hoje ela é muito mais diversa do que uma pós-graduação de 5, 10 anos atrás, que tinha um objetivo estritamente acadêmico. Uhum. Hoje você tem uma pós-graduação, mesmo em mestrados acadêmicos, que vão te preparar para a pesquisa, mas a pesquisa ela ainda é uma parte, você tem uma preparação para um todo, né, a partir da pesquisa.
Né? Então, assim, você tem uma formação qualificada, você adquire possibilidades de interlocuções maiores, né? Tanto do ponto de vista teórico, de objetos, metodológicos, que, claro, se você quiser seguir, né, para uma carreira acadêmica, vai te dar uma qualificação inicial, né, para você alcançar um doutorado, entrar depois, né, numa universidade, mas também te dá bases, né, para uma atuação enquanto internacionalista qualificada, né, profissional, né? Profissional. Uma atuação profissional em estados, governos, cidades, empresas, organizações sociais que vão ser, né, que vai ser potencializada pelos instrumentos que a pós-graduação vai potencializar ou vai apresentar ou vai colocar para o internacionalista, né? Então, assim, hoje, sem sombra de dúvida, buscar um mestrado, buscar uma pós-graduação, né, ela é uma parte importante, uma parte essencial para a qualificação do profissional, para a qualificação, né, do internacionalista como um todo, Ian. Muito legal. O professor Lucas está com a gente. Já tem gente comentando, né, Cauene? Põe para a gente aí quais são os comentários que estão chegando, para que a gente possa repercutir um pouco. A Carol Nascimento está dizendo, já estou ligada no Globalizando. Beleza, Carol, obrigado. A Heloísa Cristina está dizendo, boa noite, equipe. Estou muito animada para esse tema. Adoro quando o professor Lucas vem no Globes. Faça o show de vocês. Obrigado, Elo. Tem mais também, né? A Carol Nascimento está perguntando o seguinte, professor Lucas, quais as perspectivas locais que o internacionalista da Amazônia pode levar para o mestrado da UNILA? O microfone estava desligado, gente. Agosto de 22, o microfone ainda está desligado. Carol, eu vou te dar o exemplo que, a partir dos estudantes, né, que vêm da região amazônica para o programa, trouxeram, né, para a nossa perspectiva de pensar integração, pensar relações internacionais aqui na casa. Infelizmente, as relações internacionais brasileiras ainda elas são muito centradas numa perspectiva do sul, né, do sul da nossa região. Com a possibilidade, né, de fazer essa interlocução e muito trazida por essas perspectivas locais de se pensar uma integração a partir da Amazônia, isso amplia, né, inclusive a nossa compreensão e, consequentemente, a compreensão do campo de relações internacionais brasileiro, né, a partir de uma leitura uma leitura local. Então, por exemplo, a gente tem aí estudos que vão problematizar e trazer como um elemento central para a discussão de desenvolvimento, né, uma visão a partir de uma ideia, né, de desenvolvimento a partir da região amazônica, ou pensar e problematizar, por exemplo, questões de gênero e política internacional a partir das mulheres amazônicas, né? Nós temos estudos aqui que estão sendo desenvolvidos que trabalham com a perspectiva de a concepção de gênero a partir, né, da política projetada por uma leitura de política internacional a partir de mulheres ribeirinhas, é a mesma do que se pensa, né, a política internacional como um todo. Então, ou outras formas de organizações sociais, formas de se pensar um desenvolvimento. Então, assim, para a gente é uma grande satisfação ter essa visão, né, essa perspectiva do local, essa perspectiva, e uma perspectiva que a gente não acaba encontrando em outros centros, né, esse debate, né? Então, para a gente é uma oportunidade também de dialogar com vocês aí, né? Assim, a gente tem colegas
né, da região norte que vem fazendo esse debate, principalmente, né, principalmente aí, né, no estado do Pará, trazendo essas discussões, mas a gente poder fazer esse intercâmbio, né, é muito interessante, muito benéfico para a gente, né? Então, assim, sem sombra de dúvida, Carol, vocês têm uma contribuição muito grande em trazer essa visão, né, local, essa visão da Amazônia para o programa, e até mesmo do ponto de vista teórico, né, teórico e ontológico, epistemológico da área, que é trazer, de certa maneira, né, também fazer um exercício de descolonização das relações internacionais brasileiras, né, que é assim central para a gente aqui, né, de pensar essa questão também por esse viés. Muito bom, muito bom. A pergunta da Carol e a resposta do Lucas resumiu um pouco aquilo que a gente tem de interesse, né, e está discutindo isso, a nossa contribuição, aprendizado constante, né? Cauine, tem comentário chegando, vamos colocar aí para a gente reverberar o que está sendo dito aqui. O Luiz Sampaio, olha lá, Luiz Sampaio, agora oficialmente unileiro aqui em Foz. Um abraço, professor Lucas, espero encontrar o senhor por aqui algum dia. Porque o Luiz é nosso, mas foi lá para a economia, né, Lucas? Então é sempre bom ter... Isso aí, Luiz, abração aí. Vamos agora voltando aqui no presencial, aqui a gente marca de se encontrar e tomar um café. Legal, e tem mais comentários, né, Cauine? A Jennifer, sempre bom receber o professor Lucas no Globalizando, ansiosa para encontrá-lo no próximo semestre. Pronto, tá aí a Jennifer falando, né? Já deu café, Tito. Eu vou ter que ir lá, né, para tomar café junto, né? Vou ter que acompanhar a turma lá. Bom, vamos lá. Érica, a gente passa pelo mundo da notícia, porque essas questões são importantes, né, para falar do nível superior. E aí tem notícia chegando, Érica. Com certeza. A gente tem uma notícia aqui do site oficial da UNILA, no Brasil, que diz o seguinte: em conjunto com 8 instituições de ensino superior, a UNILA receberá cientistas ucranianos para desenvolver pesquisas e projetos de extensão. A ação humanitária visa a integração com a comunidade acadêmica paranaense e uma possível colaboração paradiplomática, que nada mais é, né, do que buscar essa parceria com o governo do estado para reconstruir, desenvolver, fortalecer a Ucrânia. Exatamente, Érica. E olha, a gente está falando aqui sobre a UNILA, né? O mestrado na UNILA. E a UNILA é a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, com sede em Foz do Iguaçu. E a sua missão é formar pessoas que contribuam com a integração latino-americana, com o desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural, educacional e científico na região, sobretudo no Mercosul. Os cursos oferecidos por essa universidade abrangem áreas de interesse mútuo dos países da América Latina, com o objetivo de alavancar áreas estratégicas para a integração regional. Lucas, inclusive você falava, né, agora há pouco, de como o mestrado aí, ele tenta ser integral, realmente integrador das vários países do Cone Sul, né? Como é que vocês estão trabalhando exatamente nessa perspectiva? As temáticas, as aulas, como é que funciona? Então, Tito, a gente tem como um eixo central aqui no programa, e que, assim, parece uma coisa banal, mas não é. Né? E eu falo isso assim, por conhecer, né, por ter passado por outros espaços, por conhecer outros espaços, que é a questão da diversidade temática e a diversidade teórica. Né? Assim, do ponto... A gente aqui não tem uma limitação de recebimento de projetos, né, e de temáticas no programa. Muito pelo contrário, né, a gente tem justamente uma pretensão de ser o espaço e canalizar, né, para as relações internacionais brasileiras temas que não seriam tratados em outros espaços.
E de formas que não seriam trabalhadas em outros espaços. Então, isso, para a gente, pode parecer uma coisa pequena, né? Assim, poxa, os outros espaços também não teriam isso? Eu acho que até tem, né? Mas a gente tem uma intenção de colocar esses debates como debates centrais das relações internacionais, né? Então, esses debates que não seriam trabalhados em outros espaços ou formas de ler os objetos pelas perspectivas, né, que a gente quer, eu acho que isso é o nosso grande potencial e nossa grande contribuição para as RIs brasileiras, né? A gente não tem um preconceito teórico, um preconceito de objeto, um preconceito temático, né? No sentido de que aqui, sendo um projeto bom e sendo um projeto que tem a capacidade de ser desenvolvido, né, ele vai ser acolhido, ele vai ser desenvolvido e ele vai ser problematizado, né? E a gente tenta fazer isso, sem sombra de dúvida, a partir de uma leitura a partir da América Latina, né? E que também é um diferencial, né? A gente tenta uma problematização a partir da nossa realidade, a partir das nossas desigualdades, das nossas contradições, né? E não tentando fazer isso a partir de leituras externas, né? Ou leituras tradicionais da política internacional. Muito legal, Lucas. Inclusive, eu quero colocar a Luísa na conversa, né? Luísa está fazendo mestrado lá em Montevidéu, né? Também atravessou fronteiras, está nessa integração também, né, Luísa? Como é que tu vês essa produção de conhecimento dentro dessa tríplice fronteira, vamos colocar assim? Bom, é muito curioso, né? Porque a gente, como você estava falando, quando tem alguns alunos daqui da região amazônica que vão lá para a UNILA, já tem um ponto de vista diferente. Quando eu me inseri em outro país, por mais que seja na América Latina ainda, é um choque ainda trazer uma visão, ainda mais porque, um parênteses, o meu mestrado ele é da área do direito, né, direito internacional. Então, querendo ou não, tem muita gente da área do direito na minha turma. Então, já trazer uma visão de internacionalista já é diferente. Então, tem um grande choque, assim, de ser uma pessoa de fora, ser uma pessoa de relações internacionais, ser uma pessoa da Amazônia. Então, é uma forma de troca de conhecimento, porque quando você está num lugar diferente, você leva a sua perspectiva, mas, obviamente, os professores que você está ouvindo, as pessoas com quem você está convivendo na sala, também trazem as perspectivas delas. Então, você também recebe uma chuva de informação que é até um pouco difícil de assimilar. Assim. Então, é só uma troca muito grande que acho que só a busca do conhecimento que a gente tanto fala que as pessoas, quando estão indo para uma pós-graduação, estão procurando, né? Não é simplesmente o projeto de pesquisa que ela está levando, mas toda uma outra troca que tem. A perspectiva do Uruguai para o Mercosul, como isso tem mudado, né, no pós-pandemia, é uma visão que até então eu, pelo menos, não procurava saber muito a respeito. Então, é muito legal ter uma universidade como a UNILA, ter uma proposta dessa para a área de relações internacionais que tem tudo a ver e receber gente de todo lugar, que é o conceito completo do que seria um local para internacionalistas. Então, acho muito legal. Legal mesmo. E olha, você está no programa Globalizando, nosso projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. E a nossa perspectiva sempre foi essa, né? Abrir pontes, traçar pontes, abrir conversas, deixar os nossos alunos voarem e voarem cada vez mais longe. A nossa conversa hoje com o professor Lucas é exatamente nesse sentido, né? Antes de nós continuarmos conversando com o Lucas, tem muita coisa para a gente falar hoje. Eu queria ler alguns comentários, tá, Cauene? Para justamente que estão chegando. O Sérgio Moraes está dizendo boa noite,
parabéns pelo programa. Obrigado, Sérgio Moraes. E aí eu quero passar a palavra para Érica, porque nós temos convidados. Vamos fazer pergunta ao vivo, né, Érica? Sim, a gente tem uma pergunta do Jean Alencar. Eu convido ele a entrar aqui conosco. Isso. Oi, Jean, boa noite. Boa noite. Primeiramente, queria dizer que é um prazer enorme estar aqui no Globalizando, esse programa aqui maravilhoso. Sério, me sinto lisonjeado de estar. Queria desejar boa noite para o professor Lucas, professor Mário Tito e todos os demais participantes. E, direto ao assunto, eu teria uma pergunta sobre qual que é a importância da... Desculpa. Qual que é a importância da inclusão acerca do... Nossa, que nervosismo. Desculpa, gente. Primeira vez participando do programa e tal. Que é sobre qual a importância da inclusão dos latino-americanos, da discussão, no caso, dos latino-americanos na Amazônia. Calma, só reformular. Qual a importância da discussão acerca da inclusão dos latino-americanos na Amazônia? Agora sim. Lucas. Beleza, já prazer. Tudo tranquilo. Fica tranquilo que isso faz. Deu para pegar aqui. Já, então, assim, se a gente pega, né, o histórico, eu acho que a gente pode falar que a Amazônia, né, ela sempre foi um espaço de ampla integração da região, né, seja do ponto de vista político, do ponto de vista ambiental, mas é um caso extremamente pouco estudado e pouco analisado fora da região, né? E isso é uma pena, né? É aquilo que eu estava falando lá no começo, né? A gente tem uma visão de política, de relações internacionais, de ciências sociais, até mesmo levaria para algo mais ampliado, muito centrada numa visão sudestina ou sulista a partir do Brasil, né? A partir das leituras, e não trazendo outras realidades para a problematização teórica, e sempre tendo essas regiões como espaços, né, não de produção de conhecimento. É bem isso. Se a gente pega, né, toda a crítica colonial, pós-colonial, e aplica ao Brasil, a distinção está aí, né? E a academia brasileira ainda precisa muito refletir sobre essa condição. E inclusive, já falamos de um lugar também periférico, né? Eu ainda estou numa região periférica do centro. Sim, exato. Assim, estou numa região marginal mesmo, né? Tipo, inclusive do ponto de vista da integração, né? É uma integração pela margem, por assim dizer. Mas se a gente for pensar, né, o potencial de uma integração latino-americana a partir da região amazônica, cara, isso é central. E me parece, já, né, aí fazendo um exercício de futurologia, que muito provável que a região seja um elemento central para a recuperação de uma visão de integração latino-americana e brasileira, e, inclusive, há sinalizações de que, muito em função, né, da questão ambiental, a região amazônica seja... E a busca, né, e a retomada dos instrumentos de integração latino-americana a partir da Amazônica seja potencializado justamente para potencializar a inserção brasileira nesses novos tempos. Isso aí ainda a gente vai precisar, né, ter uma confluência aí dos astros, das urnas, né, para que isso ocorra, mas há uma sinalização aí interessante sobre isso, né, do potencial
amazônico como um instrumento, e o potencial da integração amazônica, né, como um efeito de recuperação da projeção internacional brasileira aí nos próximos anos. Agora, interessante a pergunta do Jean, traz exatamente uma necessidade, né, Lucas? Porque, queira ou não queira, a Amazônia o tema Amazônia ele acabou sendo global. Já era, mas agora, pela centralidade da questão ambiental, pela centralidade da questão de toda a riqueza de biodiversidade, e recursos aquíferos, e tudo aquilo que se tem na Amazônia, toda a confusão que está gerando ao redor dos minérios. A pergunta do Jean é muito pertinente para a discussão até fora daqui, né? Isso que você fala, né, Lucas? Assim, Tito, eu acho e assim, as sinalizações estão levando a isso, né? De que a temática pela entrada, né, da conservação, pela entrada da preservação, pela entrada de outras formas de desenvolvimento, né, isso vai trazer uma nova forma de pensar a região para a política internacional brasileira, isso sem dúvida. Né? Se em outros momentos da política internacional a Amazônia ela fica com uma postura muito secundarizada, né? Assim, principalmente do ponto de vista da integração e do potencial, né? Se entra ainda e se discute ainda muito a Amazônia como uma perspectiva de um desenvolvimento ainda necessário, eu acho que agora, pelo contrário, né? Eu acho que agora, justamente por essa emergência dos temas ambientais globais, e por uma outra lógica, não é aquela lógica da década de 90, né? E que colocou a Amazônia de uma forma muito ruim, pelo menos no meu entendimento, né? Numa lógica tipo de bem público global, não. Agora é uma outra lógica, né? É justamente uma valorização da região e um potencial de valorizar isso para o mundo, né? Então, assim, tomara que isso seja feito de uma forma benéfica, né? Assim, para a região, para o Brasil, respeitando, né? Respeitando e preservando, né? O meio ambiente, os povos originários, né? Então, mas assim, me parece que assim, eu tenho uma esperança, eu brinco que eu estou com uma esperança pessimista aí do que vai acontecer. Mas assim, tomara que pelo menos tenha uma pontinha de esperança aí. Boa, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa, né? Obrigada, professor, pelo esclarecimento. Jean, muito obrigada pela tua participação. Seja bem-vindo mais uma vez. Participe mais vezes. Esperando o convite. Obrigado. Obrigado, Jean. E olha só, nós vamos continuar a notícia, tá, Sérgio? Nós falamos agora do site da UNILA e agora tem informação também sobre essa questão de mestrado e doutorado, Sérgio. Exatamente. A gente vai agora para a segunda notícia aqui do nosso programa e ela vem aqui mesmo do Brasil, do portal MEC. E ela diz o seguinte: segundo pesquisa do governo federal, o Brasil teve um aumento de estudantes de mestrado e doutorado nos últimos anos. Os estudantes de pós-graduação somam quase 123 mil, onde cerca de 77 mil estudantes estão no mestrado e 42 mil estão no doutorado. Ai, que legal essa informação, Sérgio. Isso, a gente associando para UNILA, né, já espera que tenha mais buscas pela integração também, que inclusive antes da criação do Mercosul, o processo de integração na América Latina ele tinha um viés puramente comercial, né, digamos assim, como foi o caso da Aliança Latino-Americana de Livre Comércio e também da Associação Latino-Americana de Integração. Só mais a partir dos anos 80 em que passou a ter essa integração passou a ter uma preocupação, a ter uma visão de um caráter formador de comportamento internacional dos países, como se apresentar, como se vender, digamos assim, no cenário internacional, onde esse foco deu um espaço para questões políticas, além de questões econômicas, que foram fomentando a cooperação regional e também durante bons anos a gente viu um
crescimento, né, do bloco do Mercosul. Lucas, em cima disso que o Sérgio falou e que a Luísa Veiga está falando, eu tenho duas perguntas provocativas para você, né? A primeira é que, apesar de ser um número interessante, né? 123 mil, 77 mil, mas ele é ínfimo considerando, né, o número de possibilidades que poderiam estar sendo abertas e tal. Ainda é um crivo muito grande, é um funil, melhor dizendo, muito grande, né? Pouca gente chegando. E essa é uma pergunta provocativa. E a segunda é que diz respeito a exatamente qual a contribuição que a gente pode dar, porque há um processo de uma confiança desconfiada entre os membros do Mercosul e tal, que também, às vezes, atrapalha um pouco esse processo, né? Eu sei que são duas perguntas provocativas, mas eu quero te fazer agora as duas. Mário, o que eu penso sobre esses números da pós-graduação? Se a gente pega, né, numa perspectiva histórica, eles são excelentes. Né, porque você tem uma ampliação muito grande. Isso sem sombra de dúvida. Mas se a gente pega pelo potencial desses números, ainda é um número muito restrito. E mais ainda, e quando a gente qualifica, vai para a qualificação, né, vai para uma leitura mais qualitativa de quem entra na pós-graduação, isso é mais preocupante ainda. Perfeito. Eu tenho uma leitura que a gente tem hoje na pós-graduação algo como um cenário muito próximo ali nos anos 2000, por assim dizer. Você tem uma ampliação da graduação, mas quem está na graduação ainda é mais funil ainda, né? E na pós-graduação isso é muito marcante hoje. Então, assim, você tem uma ampliação, né, de programas, você tem criação de vários programas, e eu acho que tem que caminhar nisso mesmo, né? Assim, você tem um processo hoje inclusive de maior interiorização da pós-graduação, inclusive incentivada por políticas da própria CAPES, né? Criações, incentivo para criações de programa no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, formação de redes, isso é fenomenal, sem sombra de dúvida. Mas, por exemplo, ainda você tem uma pós-graduação ainda muito marcada e pelas próprias condições estruturais e formato da pós-graduação que distancia essa pós-graduação de alguns grupos, né? Então, por exemplo, ainda é uma pós-graduação majoritariamente branca, é uma pós-graduação ainda majoritariamente não falo rica, né? Mas assim não é uma pós-graduação. Aqueles, inclusive, que têm condições de fazer uma pós-graduação com um cenário de bolsas, né, decrescente, não é ilustrativo da realidade e do perfil da população brasileira, né? Então, eu acho que tem, com relação a essa questão, eu trago justamente essa provocação, né? A gente aumenta, mas aumenta em que bases, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Com relação e eu acho que a gente tem que, inclusive, pensar, né, em mecanismos, Mário, de potencializar uma maior, que a gente chama de inclusão, diversidade, equidade da pós-graduação hoje no Brasil, né? Eu acho que é importante trazer essa questão, porque é uma questão que, se na graduação ela está sendo questionada hoje, né, a partir do questionamento das cotas, dessas políticas de ações afirmativas, na pós-graduação, acho que a gente tem que potencializar e encontrar justamente e formatar esse debate. Com relação a Mercosul, eu acho que é a sina do bloco, né? Como a característica intergovernamental do bloco é essa, a gente sempre vai ter aí momentos de maior, quando tiver maior confluência entre os governos,
uma potência maior, um incentivo, um incremento maior do bloco. Quando a gente tiver, né, distinções ideológicas, distinções políticas, nem falo tão ideológica, mas mais políticas do ponto de vista do projeto, eu acho que a gente vai ter um Mercosul mais lento, ou um Mercosul mais estável, né? Mais, que tende ao status quo da coisa. Mas isso não é nem negativo, nem positivo, isso, é só nossa realidade. A gente a realidade. Isso, né? Muito bom, porque essa é uma discussão interessante para ser feita. E antes de passar a palavra para o Sérgio da pergunta, tem pergunta. Sérgio, você está em São Paulo, a Érica está no Rio de Janeiro e tem essas experiências. Como é que vocês sentem exatamente isso que nós estamos discutindo? Vocês são da Amazônia, mas estão aí fora. Tá lá, né? Então, como é que vocês percebem isso? Sérgio, Érica? Quer falar primeiro, Érica? Ok. Bom, como eu sou um recém-chegado aqui em São Paulo, por mais que já tenha morado aqui antes, mas já estudando academicamente, no caso, sou novo aqui, eu tenho percebido muito que é exatamente isso que o professor falou, tem uma procura bastante grande para pós-graduação, porém ainda não está nem perto do que a gente precisa. E não só como acadêmicos, mas como sociedade em si. Uma coisa que a Luísa falou que é extremamente importante, que na verdade é muito legal, é essa questão da troca de conhecimentos. Então, isso é uma coisa que o mestrado, doutorado, enfim, ele reforça bastante. Então, você fazendo mestrado em outro país, conhecendo pessoas não só desse país, mas de todos os lugares ao redor, e é uma coisa que a Unila faz bastante, ligando o Mercosul inteiro, uma importância, assim, imensurável. E ainda mais para a gente de relações internacionais, né? Então, essa convivência, essa vivência que a gente precisa ter é uma coisa que a Unila entrega de maneira incrível. Tá sem áudio, tá, Érica? Na verdade, eu só ratifico, né, o que o Sérgio falou, porque sendo amazônida, num outro estado, numa outra cidade, já tem um peso muito grande. As pessoas, elas buscam o conhecimento. Na verdade, eu encontro com pessoas que têm muita curiosidade sobre a Amazônia, isso é muito bom, porque antigamente tinha aquela visão de que, quer dizer, ainda tem, né, de que a Amazônia era a periferia do Brasil, né, e, enfim, faziam perguntas que não tinham nada a ver. Destacava pelo exótico, né, Érica? Exato, exatamente. E isso tem me surpreendido positivamente, né, no meio em que eu estou vivendo agora. Muito legal. E essa é uma conversa que daria mais um Globalizando, viu, Lucas? Mais um Globalizando, um pouco essas recepções, essas modificações. Mas tem pergunta chegando, Sérgio, eu vou voltar para você, porque tem uma pergunta muito interessante para fazer para o Lucas. Exatamente, o nosso programa está chegando na terceira rodada de perguntas já, né? E tem uma pergunta vindo direto aqui do Facebook e foi feita pela Nádia Mota. Nádia, muito obrigado pela sua participação. Professor Lucas, a Nádia quer saber qual a importância de se ter instituições de especialização na Amazônia? Produzir o conhecimento a partir da Amazônia, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Como qualquer... Nádia, né? A Nádia, desculpa, Nádia. Como qualquer, né, centro especializado. E, assim, e isso parece também uma coisa simples, mas se a gente pega... E isso é uma tradição que nós não temos no Brasil, né? Fora há muito disso. Fora há muito dos centros especializados, seja por área, seja por temas, né? No Brasil não tem isso, você não tem, ou você tem pouco isso, né? Então, por exemplo, você não tem, são poucos os espaços que, por exemplo,
não se estuda a Amazônia fora da Amazônia. Lógico, se estuda, mas assim, nas grandes universidades, são poucas universidades que têm, por exemplo, um centro de estudos amazônicos, ou um centro de estudos do Nordeste, ou um centro de estudos da África, um centro de estudos asiáticos. Pô, você pega isso fora, né? Todas as universidades têm isso, tem centros de estudos latino-americanos, centros de estudos europeus, e assim, isso é produzir conhecimento, né? A gente não produz conhecimento especializado não olhando para o mundo, né? E é isso. Estão lá fora produzindo conhecimento sobre a gente e a gente não produzindo conhecimento sobre eles, né? Assim, então, ter essas instituições especializadas, elas têm importância central porque são instituições que produzem conhecimento, né? Então, assim, qual que é a visão, Nádia, Sérgio, do Brasil sobre a África? A gente não tem. Mas você pega qualquer universidade nos Estados Unidos, qualquer universidade na Europa, tem centros de estudos africanos, tem centros de estudos asiáticos, né? Então, assim, produção de conhecimento próprio sobre o mundo, sobre as realidades, sobre, né? Sobre... E a partir da nossa visão. Eu acho que isso, né, é o elemento central. E, assim, e uma pena, né? E uma pena isso não ocorrer, né? Na estrutura das universidades brasileiras. São poucas que têm algo como isso. Então, eu acho que seria mais ou menos nessa direção. Nádia, Sérgio. Muito legal, professor Lucas está com a gente, e você está no programa Globalizando. O projeto de extensão chamado Programa Globalizando é um projeto que visa discutir temas internacionais e suas interfaces nacionais, regionais, locais. A gente tenta levar para você aquilo que é discutido no curso de Relações Internacionais. Quero mandar um abraço para a galera que nos acompanha no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, também no Apple Podcast, no YouTube, nos acompanhando, além daqui no Facebook. Muito obrigado por você estar com a gente, né, fazendo essa caminhada de especialização, conhecendo mais relações internacionais. O curso na UNAMA tem 16 anos, ele já formou muitos internacionalistas. A nossa ideia é formar internacionalistas da Amazônia para o mundo, que entendam o que o mundo está falando sobre a Amazônia, mas que saibam o que dizer da Amazônia para o mundo. E a gente tem essa intenção, o programa Globalizando leva para isso. E nós vamos continuar nosso giro de notícias, Luísa. Agora é com você. Sim, agora a gente vai sair um pouquinho do nosso eixo de América Latina, a gente está tratando sobre isso, mas aí a gente vai pegar um exemplo de fora, da Companhia de Notícias Zawiya dos Emirados Árabes, que eles publicaram que o vice-chanceler da Universidade Muçulmana Aligarh da Índia, o professor Tariq Mansour, ele revelou planos de colaborações com instituições no Golfo. Então, são 4 idiomas diferentes, e também ele declarou que a universidade está bem empenhada com essa ideia de impulsionar as relações da Índia com o mundo árabe, através do viés da pesquisa, né, que é bem interessante. O que é interessante também que essa notícia traz é que a gente pode ver a importância da diplomacia entre as nações, né? E a diplomacia, ela nada mais é do que a prática das relações entre os estados, e o Brasil, ele é um país que tem esse histórico diplomático, e, portanto, ele tem tinha, diante da nossa realidade. Pelo menos está lá na Constituição, né, Érica? Oi? Pelo menos está lá na Constituição, né? Exato, é disso que eu vou falar, inclusive. Então, eu quero acreditar que ele ainda tem esse histórico, né, diplomático, com esse compromisso com as relações internacionais. Tanto que o artigo 4º da nossa Constituição ela diz o seguinte: ela estabelece princípios como a independência nacional, a manutenção dos direitos humanos, a concessão de asilo político, dentre outros. E esses princípios, eles guiam o posicionamento brasileiro quanto às relações internacionais. O parágrafo único também ressalta, né, que o Brasil ele busca a integração econômica, política, social e cultural.
Muito legal. Lucas, quando a Luísa estava falando, a Érica confirmou agora a nossa vocação, que já está consignada na Constituição. E nós já conversamos com outros professores da UNILA, né? O Mamadou esteve com a gente também, discutindo uma série de terrorismo, etc. E tal. Como é que vocês trabalham na UNILA, então, com essa diversidade, inclusive de professores, culturalmente falando, idiomas e tal, para enriquecer as linhas de pesquisa? Em princípio, né, a UNILA ela tem como eixo central da sua Constituição algumas questões que casam muito com isso. Primeiro, é uma universidade bilíngue na sua Constituição. Uhum. Até brinco que é mais do que isso, é polilinguística a UNILA, né? E isso vai, né, com relação ao segundo ponto, que é uma universidade intercultural na sua Constituição. Então, por exemplo, aí o bilinguismo, né, o multilinguismo, né, ele coloca uma perspectiva de trocas culturais como o dia a dia da universidade. Né? É muito interessante. E assim, é ótimo estar voltando, e uma pena a gente ter perdido esses 2 anos, né, de convivência pessoal assim, na universidade. Então, isso é muito fantástico. Né? Então, assim, isso é refletido no nosso dia a dia. Né? Então, assim, a gente está muito próximo dos estudantes da América Latina, né, numa troca cultural muito grande. Isso reverbera nos projetos de pesquisa, isso reverbera nas disciplinas que são ofertadas. Né? Então, por exemplo, aqui na UNILA nós temos professores da região, professores de fora do Brasil, os espaços e os projetos de cooperação, eles nascem e eles surgem com essa perspectiva internacional. Né? Então, por exemplo, hoje no programa a gente tem acordos com a Flaxo Argentina, a gente tem acordos com universidades de Salvador, na Argentina. O que isso implica, né, do ponto de vista da formação do nosso estudante? Possibilidade de fazer mobilidade internacional, possibilidade de professores dessas universidades darem aula no nosso programa, dos nossos professores darem aula nos outros programas. Né? Então, tem esse intercâmbio, Tito, né, como um eixo central e natural. Né? A internacionalização do nosso programa, ela ocorre de forma muito natural, e assim, porque o espaço e a lógica da própria universidade permite isso. Né? A gente tem como eixo central esses elementos. Então, isso acaba sendo refletido nas pesquisas, nas abordagens, nas formas de ler, nas formas de interpretar essas realidades das relações internacionais. Lucas, impossível não dizer que se eu estivesse no nível dos meninos aí querendo fazer mestrado, eu escolheria a UNILA, porque de fato ela é encantadora, seja do ponto de vista que você falou, né, pelo próprio processo, pela missão, mas por naturalmente ser internacionalizada. Então isso é muito legal, isso me dá uma perspectiva muito legal. Assim como internacionalizada também, né, Luiz, é a nossa playlist, né? E a gente sempre fala da playlist porque a menina dos olhos de ouro, nossa menina dos olhos, porque a gente fala de playlist, a gente fala da pesquisa que a gente faz. A gente vai receber agora a Alice Caroline. A Alice, ela vai falar um pouco dessa playlist. O Globalizando sempre tem playlist, sempre tem viagem musical, mas na live ela é especial, não é isso, Alice? Boa noite. É isso mesmo, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu vou falar um pouco da nossa playlist hoje, que passa pelos países latino-americanos com as principais graduações em relações internacionais. Então, a gente tem países como a Argentina, o México, o Uruguai, o Chile, a Colômbia. A playlist está bem animada, com músicas bem divertidas. Vocês vão gostar bastante. Eu fico imaginando que vai ter salsa, merengue, cúmbia, vai ter uma coisa impressionante, né? A Luísa, que está aqui, que foi a líder do grupo de mídias, sabe o quanto é enriquecedor, Alice, falar disso, né? E você, Luísa, você também deve ter contribuído com as músicas do Uruguai, né, Luísa?
Ora, mas com certeza. Essa é a graça, que a gente está na mesma região, mas a nossa diversidade, dentro do Brasil, a nossa diversidade já é impressionante. Então, quando a gente amplia para a América Latina, é inspirador ser daqui e ter tanta diversidade. Então, é muito legal fazer pesquisa quando tem uma América Latina. Olha, Luísa, deixa eu te atrapalhar, mas Luísa, por favor. E o tango? É argentino ou uruguaio? Olha, se a discussão ficar assim só no tango, fica no alfajor também, aí complica. E olha, a Luísa, ela já tem caminhadas e caminhadas no Globalizando. A Alice está chegando agora, já é acadêmica do 2º semestre, mas já dá para perceber, né, Alice? É um campo imenso de apaixonamento de relações internacionais. A pesquisa disso, né, Alice? É lindo, é muito legal fazer parte do programa, porque a gente aprende muito mais sobre a nossa própria profissão, sobre realmente as relações internacionais. Eu acho que a música é uma forma de conectar as pessoas com outras culturas, e a gente pesquisa bastante, né, para trazer boas informações sobre os países e boas músicas. Então, assim, é muito bacana. Legal, Alice, muito obrigado por você ter participado do Globalizando, viu? Obrigada, eu que agradeço. Muito legal, Alice. E olha, Luísa, tem pergunta que você vai fazer para o Lucas. Estamos entrando no último bloco do nosso programa, Luísa. Sim, já está no nosso climinha de despedida. Então, para fechar, né, nosso ciclo de perguntas, o nosso ouvinte, né, nosso acompanhante das lives, o Arnaldo Figueira, ele me perguntou lá pelo nosso Instagram, @pglobalizando. Então, ele queria saber, professor Lucas, de que forma os internacionalistas da Amazônia eles podem contribuir no ambiente acadêmico da UNILA. Excelente pergunta, Arnaldo. Antes, gente, realmente sigo a playlist, eu sigo lá. Ai, que bom! E a playlist é realmente muito boa, é muito boa. Eu sempre a gente fez essa dessa live que a gente está fazendo agora, fez com o coração. Mas assim, Arnaldo, sem sombra de dúvida, a grande contribuição, né, de vocês, né, dos internacionalistas da Amazônia, para mim são duas, mas que se completam em uma. É justamente tratar, né, e contribuir e problematizar as relações internacionais brasileiras a partir da Amazônia, né? E isso não é tratar da Amazônia especificamente, né? É trazer as experiências, trazer as leituras de mundo, né? E a partir das leituras, das vivências, das experiências que vocês têm a partir da Amazônia para as relações internacionais. Não necessariamente de pensar a Amazônia. O ponto não é esse, né? Assim, não precisa vir para a UNILA para pensar, para estudar a Amazônia. Pô, se vier, é legal, é importante, né? Mas assim, é trazer uma leitura de relações internacionais a partir da Amazônia. Isso, para mim, é o centro, é a grande contribuição, né? Porque essa postura é uma postura que ela vai ser, que ela vai trazer, né, uma ruptura para pensar o que a gente chama hoje de uma leitura latino-americanista das relações internacionais. Então, assim, é isso, venham, estudam a Amazônia, tragam, né, a Amazônia como objeto, acho ótimo, mas eu acho que a grande contribuição é trazer leituras a partir da Amazônia sobre a problemática das relações internacionais. Igual a gente, assim, igual nós, enquanto latino-americanos, né, como um todo, temos essa contribuição para as relações internacionais do mundo. Assim, né, as relações internacionais, a perspectiva teórica, né, de pensar isso a partir da América Latina. Mas é muito diferente, inclusive, o que é essa América Latina, né? Então, eu acho que o objetivo, a contribuição é
é essa, né? Então, assim, vai estudar terrorismo? Estuda terrorismo a partir dessa leitura. Né? Vai estudar comércio a partir dessa leitura. Né? Não necessariamente só estudar a Amazônia, mas estudar a partir da Amazônia. Lucas, inclusive você está falando uma coisa, a Cauene vai colocar aí um comentário que eu achei muito legal, que tem a ver com o que você acabou de falar, né? A Larissa Schoenberger está dizendo o seguinte: estou adorando a live, está me incentivando mais a aplicar ao mestrado esse ano. Então, veja, a Larissa colou grau ontem foi a colação de grau. Parabéns, Larissa, pela sua colação de grau ontem. E ela realmente, ela tem esse perfil, é bem interessante, até porque, né, Lucas, outros alunos já foram nossos aí para a UNILA, né? Inclusive, o Eric foi para ir presencialmente, está aí, o Eric, que era do Globalizando, vai discutir terrorismo, pelo menos até onde ele saiu daqui com essa ideia de terrorismo. Então, sabe? E eu acho que uma coisa, Lucas, eu falo isso também a partir do meu... Eu sou professor do programa de mestrado aqui da UNAMA de Gestão do Conhecimento, mestrado profissional, e quando a gente faz a seleção do aluno, a gente sempre quer ver no aluno potenciais de pesquisador. Ele tem que ser um bom pesquisador, ele vai ter que ter um amante da pesquisa, ele tem que ter um foco e tal. E eu acho que essa é a riqueza, sabe, que a UNILA traz para nós de relações internacionais. Não só porque nós somos nos dois extremos do país, nem só por isso, mas é também porque a gente pode criar riquezas culturais, perspectivas de uma latino-americanidade que às vezes a gente fica meio fora, de produção de conhecimento por aí, né, Lucas? Não sei se eu estou falando besteira. Sim, Tito, concordo contigo totalmente. Eu acho que a gente tem essa contribuição, né, enquanto docentes, enquanto universidade, justamente fomentar nos nossos alunos colocar essa sementinha, né, colocar esse ponto como algo central, como algo que eles levem para as interpretações, para as leituras, né? Mesmo que não só na academia, né? Mas leve isso para outros espaços. Então, concordo contigo em todos os sentidos. Lucas, uma coisa aqui, para a gente estar começando já a terminar o programa, mas é interessante você colocar quando a gente pensa um conhecimento latino-americano, o que é América Latina. Nós tivemos até um programa sobre isso, nós conversamos sobre essa questão do que é América Latina, né? Uhum. Quais são as qualidades, ou pelo menos as características, ou pelo menos as vontades que o aluno na graduação precisa desenvolver para fazer um mestrado, seja da UNILA, seja de qualquer lugar, para poder fazer um mestrado com qualidade, que seja efetivamente enriquecedor para a caminhada acadêmica dele? Tito, eu acho que tem algumas questões que são importantes, mas não são limitantes, né? Eu acho que é sempre bom o aluno tentar um engajamento dentro do seu curso de graduação, seja aonde for, e dentro das condições que também, né, são permitidas a ele. Então, tentar participar de um grupo de pesquisa, de um grupo de extensão, de uma monitoria, de grupos. Não consegue, né, porque trabalha, tem que conciliar com outras coisas, mas tenta, né, buscar outras formas de inserção, seja um contato, uma proximidade com um docente, com uma docente, que aquilo possa, né, gerar para ele um potencial de participar de ações, participar de eventos, participar de projetos do curso, porque isso acaba gerando um diferencial para esse aluno. Eu acho, e um segundo ponto que eu acho que é também um elemento central para os nossos estudantes, né, seja na UNILA, seja em qualquer outro lugar, seja no Brasil, seja fora, é não se amarrar a nada, assim, do ponto de vista de preconceitos teóricos, de preconceitos de objetos, de preconceitos com a cabeça aberta, né? Ter uma cabeça aberta, né? Não necessariamente, porque o objetivo não é concordar com tudo, mas o objetivo é você ter
uma leitura mais ampliada possível, não ter amarras, né, do ponto de vista teórico, metodológico, que te permita entender a realidade dentro da complexidade que é, né? Se a gente limita a complexidade da realidade a uma única interpretação, eu acho que isso gera uma análise muito rasa. Né? Se os nossos estudantes possuem uma abertura, né, a várias formas de pensar, eu acho que isso já é meio caminho andado para tudo. Porque, assim, na hora que for fazer a pesquisa, vai ter que sentar ali, fazer um recorte, claro. O sofrimento de todo mundo, né? Fazer os famosos recortes. Mas, poxa, ter uma visão ampliada e estar aberto a outras leituras, eu acho que isso é o diferencial hoje para analisar qualquer coisa, né? Dentro das RIs, dentro da ciência política, dentro da sociologia, né? Tentar justamente fazer essa abertura. Então, eu acho que são esses dois pontos. Tenta se inserir no programa, dentro das suas condições. Não tem condições, tenho que trabalhar, tenho que conciliar diversas, né, outras possibilidades. Tudo bem, isso é a realidade hoje, né, de muitos estudantes no Brasil. Não consegue fazer isso? Tenha, então, pelo menos essa abertura teórica de leituras de objetos, que eu acho que isso já te coloca aí 90% de qualquer mestrado e doutorado no Brasil. Dicas de altíssima qualidade para você que quer fazer o mestrado. Olha que dica maravilhosa. Érica, você? Essa dica foi maravilhosa mesmo. E isso, eu trago, inclusive, né, uma notícia do jornal Correio Popular que fala das universidades, né, e da colaboração delas em relação à pós-graduação, mestrado, etc. Então, o jornal Correio Popular do Brasil diz o seguinte: Comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa de São Paulo anuncia colaboração entre USP, Unesp, Unicamp e outras universidades latino-americanas. E esse acordo visa a ampliação do campo de pesquisa, a internacionalização dos cursos de pós-graduação e a elaboração de eventos acadêmicos. Olha que legal. Essa informação é muito legal, essa notícia foi maravilhosa. E olha, a UNILA tem como foco a formação de profissionais com capacidade de desenvolver pesquisas e produção de conhecimentos. Essa produção de conhecimento é incentivada por programas de intercâmbio e cooperação solidária com os países integrantes do Mercosul e demais países da América Latina. Então vamos na conclusão, Lucas, agora falar um pouco dessa cooperação interinstitucional e também essa cooperação do ponto de vista solidário com outros países. Como é que se trabalha isso, Lucas? Tito, assim, achei fenomenal essa notícia que vocês trouxeram, porque eu acho que o Brasil perde muito em não cooperar com a América Latina. A Universidade Brasileira tem uma tendência muito grande a cooperar com o norte global, digamos assim, e não olha para a América, ou olha muito pouco, né, para a região. E assim, a gente percebe pelas nossas cooperações aqui na UNILA que o potencial é gigantesco e há uma carência tanto por parte do Brasil quanto por parte dos outros estados, né, nesses esforços de cooperação. São países muito próximos, são países que estão pensando a partir de realidades muito próximas, com problemáticas muito compartilhadas, né? Então, assim, eu acho que se as universidades brasileiras como um todo, né, pensassem, e as universidades e a estrutura, né, educacional no Brasil pensassem e potencializassem essa cooperação, esse intercâmbio, cooperação educacional, cooperação tecnológica, né, com a América Latina, isso seria não muito mais interessante, mas tão quão interessante com relação aos tipos de cooperação que, né, as universidades, o Ministério, né, a orientação da política de internacionalização do Brasil adota hoje.
Então, eu fico bem feliz mesmo dessa notícia, dessa ação, né? Assim, 3 grandes universidades potencializando isso, porque eu acho que isso leva tem um direcionamento a uma mudança do tipo de internacionalização que é pensado para a universidade brasileira hoje como um todo. Muito legal a presença do professor Lucas com a gente, e a gente aproveita para dizer que você está no programa Globalizando, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Nós temos também um segundo projeto de extensão, também há muito tempo, né, digamos assim, no ar, né? Vai também completar 9 anos, 10 anos, já tem 9 anos, que é o site internacional da Amazônia, que a gente idealizou como um espaço mesmo de produção de alunos. Para falar sobre ele, eu estou recebendo a Alana Andrade. Alana, tudo bem? Oi, professor, boa noite. Boa noite, professor Lucas, aos meninos que estão apresentando, a todo mundo que está assistindo essa live no Globalizando. Como o professor falou, eu faço parte do outro projeto de extensão da UDRI e da UNAMA, que é o site internacional da Amazônia, e a gente tem o nosso espaço aqui para falar um pouco sobre a nossa programação dessa semana. No nosso quadro Observatório Eleitoral, durante toda essa semana, a gente vai estar acompanhando os candidatos que estão indo ao Jornal Nacional falar sobre os seus planos de candidatura, e nós vamos estar acompanhando os pontos mais importantes das suas falas e apresentando para as pessoas que não puderam assistir. Da mesma forma que na quinta-feira, no dia 25, nós temos nosso quadro Resenhas, que vai falar sobre o romance Fahrenheit 451. E terminando a nossa semana, no sábado, nós teremos a estreia do nosso novo quadro, que é História em RI, que vai falar sobre a Guerra dos 30 Anos. Se você curtiu a nossa programação e quer saber mais sobre os outros quadros e artigos publicados pelos alunos e professores de Relações Internacionais da UNAMA, é só seguir a nossa página no Instagram e no Twitter, que é @InterDaAmazônia, além aqui da nossa página do Facebook, que é Site Internacional da Amazônia. É isso. Aliás, Alana, vocês fizeram hoje uma coisa muito linda, que foi já falar no Observatório Eleitoral essa questão da deepfake, né? A primeira deepfake que apareceu, foi muito legal o que vocês fizeram, viu? Como é que foi a ideia? Sim, a gente está acompanhando todo o processo. No nosso primeiro semestre, a gente fez uma explicação mais geral para as pessoas como funciona o processo eleitoral, quem está concorrendo, quais são os cargos. E agora a gente está num processo mais intenso de acompanhar passo a passo do que está acontecendo. Tanto as fake news que estão surgindo, por isso é a nossa principal função de mostrar que são fake news, para o pessoal prestar atenção no que está acontecendo e também olhar nas propostas dos candidatos, principalmente em questão internacional, né, em relação ao presidente. Então, realmente, essa é a nossa função e que bom que a gente está fazendo direito. Aliás, uma coisa que eu já vou anunciar, que eu vou daqui a pouco reunir com os líderes do site, que a gente vai fazer o que é que os presidenciáveis estão falando da Amazônia, nos seus planos de governo, né? A gente vai colocar no site também isso aí. E, Alana, para terminar, nós temos um quadrozinho muito legal que muita gente elogia, que é o Durma Informado. Fala aí para o Lucas e para os nossos telespectadores o que é o Durma Informado. Então, pessoal, o Durma Informado é uma seleção das principais notícias do mundo. Nós olhamos jornais de todos os países, África, Ásia, Europa, América, e nós selecionamos 5 a 6 notícias que vão ajudar você a se manter atualizado todos os dias da semana. Então, só olhar nas nossas redes sociais, nos nossos stories do Instagram, é só chegar lá que todo dia você vai saber o que está acontecendo na atualidade. Legal, Alana, muito obrigado. Você vai ficar aí, tá? Até o final do programa, está quase terminando. Fiquei com a gente. Muito obrigado. A Alana é internacionalista também, já formada pela UNAMA, e é muito bom. Lucas, diante de tudo que nós conversamos agora, né? A UNILA está com o programa com as inscrições para o programa de mestrado aberto. Como é que você apresentaria hoje esse mestrado? Até porque muita gente vai estar assistindo e tem interesse, né, em, de repente, fazer o processo seletivo, né? Então, Mário, nós estamos com o processo aberto, né? Ele vai até dia 2 de outubro. Né, quem tiver interessado em participar do processo seletivo precisa saber sobre o nosso programa e sobre o processo seletivo. Nosso programa ele se estrutura basicamente em 3 grandes linhas de pesquisa,
né? A primeira linha é estudos para paz, segurança internacional e direitos humanos. Uma segunda linha de capitais transnacionais e desenvolvimento. E a terceira linha de política externa, atores e processos internacionais, né? Com essas 3 áreas, a gente está englobando basicamente aí 95% das relações, das temáticas de relações internacionais. Né? Assim, quem quiser saber um pouco mais sobre as linhas de pesquisa dos orientadores, das orientadoras, entra lá no site do programa, eu vou compartilhar depois com vocês, né, o edital, o site, que lá estão as informações, o que cada professor está pesquisando, as áreas de interesse, para quem tiver, né, um interesse no programa, pode já, né, adequar o projeto, procurar, né, quais são as linhas de pesquisa que estão em funcionamento no nosso programa. Serão 22 vagas. Essas vagas, 11 de ampla concorrência e 11 reservadas para negros, pardos e pessoas com deficiência, né? O programa ele adota 50% das vagas para a população negra, parda e com deficiência. E, além dessas vagas, nós temos 4 vagas adicionais, né, para ingressos de pessoas autodeclaradas trans, para candidatos quilombolas, para povos indígenas aldeados e refugiados ou portadores de vistos humanitários, né? Então, no total, aí ficam 26 vagas, 22, né, 22 normais e 4 vagas adicionais para esses grupos minoritários. Processo seletivo. Reforçando, todo gratuito, todo virtual, né? Vocês podem fazer nesse primeiro momento de onde vocês estão. O mestrado é presencial, é aqui em Foz, né? Passou, se tudo der certo, passou, tem que vir para Foz, né? O mestrado ele é presencial, que isso é uma coisa importante. Eu acho que na pandemia é uma das perguntas que mais chegam para a gente, se o mestrado é presencial ou se ele é remoto. E as fases do processo seletivo são: primeiro, vocês enviam um projeto de pesquisa, isso passa por uma avaliação, né, dos professores, é uma avaliação às cegas, então a gente não sabe quem de quem que é o projeto, né, que isso garante uma transparência, isso garante uma ampla concorrência, né, no programa. Depois vai para uma prova escrita, né? Essa prova também é realizada em formato virtual, com a bibliografia de relações internacionais. E depois, passando, vai para uma entrevista. A entrevista também acontece de forma virtual. E se tudo der certo, março de 23, o pessoal está aqui em Foz. Érica, Rio. Para começar as disciplinas com a gente. Então é isso, né? Eu fico à disposição de quem quiser, né, tirar alguma dúvida sobre o edital. Lá no próprio edital tem o contato da secretaria, tem o contato da coordenação. Qualquer dúvida pode ser enviada, qualquer coisa pode ser mandada para a gente, que a gente auxilia aí nesse processo. Muito legal, muito legal, muito legal mesmo. E olha, eu queria agradecer muitíssimo a você que nos acompanhou ao longo desse programa Globalizando, essa live, né? Como eu expliquei, é uma experiência que deu tão certo que a gente resolveu manter de 15 em 15 dias para ter essa conversa com pessoas de fora, para enriquecer a gente, né? Então, muito obrigado a você que nos acompanhou. Quero agradecer muitíssimo, Lucas, a tua presença, né? Além de a gente ter construído essa amizade acadêmica, mas também essa inter-relação, eu acho muito legal, porque esses espaços acabam sendo também de troca, né? E muito obrigado por tua presença aqui no programa, viu, Lucas? Ô, Mário, para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês de novo. Fico sempre muito feliz pelo convite. Te agradecer, né? Agradecer a equipe do Globalizando pelo espaço também, né? E a gentileza em convidar para falar sobre o programa. Né? A gente acabou falando sobre outras coisas também, mas essa abertura para o programa, para mim, é uma grande satisfação. Já falei isso para vocês, né? Eu acho que o Globalizando e tudo que vocês fazem aí, todos os projetos,
são louváveis, né? Fazer esse esforço por tanto tempo. Eu já te falei isso e nas outras lives, né? Eu fico impressionado. E sem sombra de dúvida, para mim, deve ser o projeto de extensão em RI, né, com maior longevidade da área, sem sombra de dúvida. Né? Então, parabenizar vocês novamente por isso. Espero que brevemente tenham a oportunidade de estar pessoalmente aí com vocês e vocês aqui com a gente também, mas enquanto isso não é possível, vamos usar, né, as tecnologias a nosso favor e por uma satisfação de estar com vocês de novo aqui. Muito obrigado, Lucas. E eu quero aproveitar, Cauene, coloca aí os comentários que estão chegando para a gente finalizar o programa, antes de eu agradecer o nosso... O João Vitor falou, programa lindo. Obrigado, João Vitor. A Poliana Bernardes dizendo perfeito. Obrigado, Poli. E também, tem mais alguém? Acho que não, é só isso, né, Cauene? Então tá, agradecer muito, muito mesmo. Vamos começar então de lá do Rio de Janeiro. Érica Nascimento, muito obrigado, Érica, pela sua participação. Sei quanto você é apaixonada pela live. Você vai voltar muitas outras vezes, viu? Obrigada, professor. Obrigado, Lucas, Alana, Luísa, Sérgio, todos que nos assistiram. Eu realmente sou apaixonada pela live. Mas, inclusive, fazer, quem sabe, um mestrado, né, voltado para jornalismo internacional, alguma coisa assim. Obrigada, gente. É sempre um prazer. Legal, Érica, obrigado. Vamos então para São Paulo. Quero agradecer ao Sérgio Salles, que sempre está presente. O Sérgio é líder da equipe de arquivo e documentação do Globalizando. Sérgio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor Maritito. Você sabe que é um prazer maravilhoso estar aqui fazendo parte desse programa incrível. Luísa, Érica, Alana, sempre bom estar aqui com vocês. Vocês são pessoas maravilhosas. Professor Lucas, um prazer, não consigo mensurar o tamanho do prazer que foi participar dessa live e te conhecer. Você é uma pessoa incrível e poder contribuir minimamente para algo tão importante como uma live falando sobre mestrado na Unila é muito gratificante. E a você que ficou aqui até agora, muito obrigado pela sua audiência. E se você perdeu alguma coisa desse programa e quiser reassistir alguma coisa desse e de outros programas, só acessar nossas redes sociais, principalmente o nosso Instagram, @pglobalizando. Legal, Sérgio. Agradeço também, então, a Luísa Veiga, internacionalista formada pela UNAMA. Luísa, muito obrigado. Muito obrigada, Tito. Obrigada, professor Lucas. Foi um prazer estar aqui conversando sobre uma área que a gente é apaixonado, né? Espero que as pessoas que estejam acompanhando tenham sentido um pouquinho disso e se sentido incentivadas a procurar essa pós-graduação, de preferência na Unila, né? Então, muito prazer. Então, Érica, Alana, Sérgio, prazer também estar aqui apresentando a live com vocês. E para vocês que também estão curiosos para ver ouvir outras lives, ouvir outros programas que a gente também produz, vocês podem seguir a gente também no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, com o nome Programa Globalizando, e também você acessa as nossas playlists lá, Simone. O nosso forte, né? Além das pesquisas do conteúdo em si, dos programas, a playlist é o que a gente chama de o convite das pessoas para acompanharem. Então, espero que vocês gostem, acompanhem. E é um prazer. Boa noite a todos. Obrigado, Luísa. Alana, muito obrigado por ter falado do site, aquela paixão nossa de todo dia, né? Muito conteúdo todo dia. Obrigado, Alana. Eu que agradeço, professor, pelo espaço, por deixar a gente falar um pedacinho do nosso trabalho aqui. Obrigada a todos, né, que estão assistindo e também a presença do professor Lucas. Muito obrigado. Quero agradecer a quem dirigiu essa transmissão, que foi a Cauene Biapina. Quem esteve no cronometragem foi o João Vitor. Quem esteve no suporte foi Larissa Schoenberger. E quem esteve na mídia foi Gabriela Grosso. Gente, o nosso próximo programa da rádio é no próximo sábado, às 9 da manhã, 105.5. Você pode acompanhar também no radio.unama.br. radio.unama.br, 9 da manhã no sábado. O tema será Psicologia como cuidado em um mundo doente. A gente vai falar do Dia do Psicólogo, vai falar dessa importância nesse mundo tão adoecido que nós estamos vivendo. E a gente agradece a todos e se encontra daqui a 15 dias aqui na live, 20 horas, a gente se encontra. Tchau, pessoal.